Capítulo 3. Primeiro código da felicidade. Felizes os que esvaziam seu ego, porque deles é o reino da sabedoria. Marco Polo percorreu a plateia com os olhos como se fossem lentes de uma câmera. Viu chineses, indianos, europeus, africanos, norte-americanos, latinos, todos ávidos por conhecimento. Ao seu lado esquerdo estavam os debatedores, Dr. Alberto e Dr. Thomas. Ao seu lado direito, doutora Sofia e o neurocientista Dr. Michel. Começou a falar de pé, circulando entre as pessoas mais próximas. Câmeras e celulares o acompanhavam. Agências de notícias estavam de plantão, blogueiros tomavam notas. Para esse professor de psiquiatria, educar não era dar respostas prontas, mas suscitar a dúvida. Não era formar espectadores passivos, mas produzir protagonistas. A sala de aula não podia ser um cemitério onde reinava o silêncio. Deveria ser um ambiente onde imperava a inquietação, onde todos tinham liberdade de questionar. Hoje vamos iniciar a discussão sobre o mais famoso discurso da história. Alguns arqueólogos creem que ele foi proferido neste local. Todavia, não importa o local. O que importa são suas teses. Foram teses superficiais ou surpreendentes? Foram ferramentas vazias ou bombásticas? Marco Polo comentou que não usaria a biografia escrita pelo Dr. Lucas para analisar as mensagens do Sermão da Montanha, mas a escrita por Mateus, o que era uma surpresa, pois considerava o médico grego detalhista e imparcial. Entretanto, ao fazer análises comparativas entre as biografias escritas pelos biógrafos Mateus, Marcos e João e aquela de Lucas, percebeu que elas eram coerentes, não infladas nem direcionadas para produzir um herói social ou religioso. Elas descreviam um ser humano complexo, uma mente que passava como um vendaval sobre a sociedade e que abalara tudo e todos, inclusive seus alunos. Suas teses ímpares o colocavam em situação de risco constantemente. Logo veio o primeiro questionamento. Por que optar pelo relato de Mateus, se você sempre valorizou a biografia do médico, o Dr. Lucas? Indagou Berta, uma professora de línguas da Polônia. O relato de Mateus sobre esse discurso é muito mais detalhado do que a do Dr. Lucas, muito provavelmente porque Mateus era um agente da alfândega de Roma. Ainda que tivesse fama de corrupto, escrevia com todas as minúcias e pela riqueza de pormenores. Mateus deve ter tomado nota das teses do Sermão da Montanha no exato momento em que Jesus as discursava. Foi uma das raras vezes em que a ciência especulou que as biografias de Jesus, os chamados evangelhos, que apareceram organizadas décadas depois de sua morte, tenham sido escritas de forma fragmentada em tempo real por alguns discípulos. Esses fragmentos depois foram reorganizados. Depois dessa explicação, Marco Polo começou a fazer uma exposição que abalou imediato a plateia de médicos, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, educadores, estudantes e líderes das mais diversas religiões, inclusive não cristãs. O mais famoso discurso da história é, na realidade, um treinamento complexo de gestão da emoção, cujas ferramentas são expostas em seu preâmbulo. Jesus se colocou ousadamente como o mestre dos mestres da emoção. Queria, de forma clara, trazer à luz os códigos universais do desenvolvimento da felicidade sustentável e da promoção da saúde emocional. Animada, a doutora Sofia completou, com fineza intelectual, o raciocínio de Marco Polo. A felicidade é o fenômeno que tanto procuram os seres humanos, dos bebês aos idosos, dos intelectuais aos iletrados, dos ricos aos miseráveis, das celebridades aos anônimos, dos poetas aos romancistas. Porém, o pensador da psiquiatria alertou: mas, infelizmente, somos traídos pela complexidade da vida, uns pelo seu passado traumático, outros por serem workaholics, e ainda outros por serem seus próprios algozes. A felicidade real, com frequência, não é sustentável. Ela está nas páginas dos romances e dos dicionários, mas não nas páginas da personalidade humana. Ela está nas páginas de você? Disse, provocando a plateia. Pegas de surpresa, as pessoas fizeram um silêncio cálido. Muitas que ouviam estavam ansiosas, depressivas, com o cérebro esgotado. O discurso do Sermão da Montanha contém códigos da felicidade e da promoção da saúde emocional? Como assim?
indagou o Dr. Helmut, alemão, PhD em filosofia. Mas ele não trouxe uma proposta para um reino futuro, o reino dos céus? O senhor não está delirando, Dr. Marco Polo? Espere aí, amigo. Dr. Marco Polo nem começou a sua abordagem, você já o julga? Disse Michel Hermann, censurando Helmut. Michel era um neurocientista amigo de Marco Polo, mas não tinha papas na língua. Fosse para defendê-lo, fosse para criticá-lo. Com baixo limiar para a frustração, sua temperatura emocional estava sempre alta. Marco Polo sorriu. Não preciso que me defenda, Michel. Os questionamentos são combustíveis para uma mente livre. Em seguida, fitou o filósofo alemão e lhe disse: Senhor, obrigada por seu questionamento, mas não discutirei religião aqui, nem sou especialista nessa área. Quanto ao reino futuro ou à espiritualidade, não pergunte a mim, e sim aos teólogos. Como cientista, abordarei o discurso de Jesus da perspectiva da sua humanidade. A precisão das ferramentas desse discurso não me deixa dúvidas de que há 2 milênios passou por aqui um homem que tinha um projeto psicológico ousadíssimo, e não apenas religioso. Na Terra do Estresse, ele corajosamente falou dos códigos de proteção da emoção e de uma emoção livre e feliz. Se suas ferramentas são eficientes, é outra questão. É o que discutirei aqui. Você está dizendo que o Sermão da Montanha é um corpo de códigos misteriosos muito mais complexo do que milhões de cristãos imaginaram ou estudaram ao longo das eras? Perguntou o ilustre Dr. Alberto Miller, um dos intelectuais mais brilhantes do Vaticano, que acompanhava Marco Polo. Estou afirmando isso com todas as letras, disse Marco Polo. No início do discurso, Mateus relata que os jovens que seguiam Jesus passaram a ser chamados de discípulos. Prestem atenção nestas palavras. Vieram ter com ele seus discípulos e, abrindo a sua boca, passou a ensiná-los. O Sermão da Montanha era, portanto, uma grande sala de aula. Jesus não era um líder religioso falando para fiéis, mas um mestre treinando seus alunos. Em seguida, comentou que a expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. Marco Polo usaria essa segunda tradução. Para o homem que discursou nesta montanha, o ser humano não nasce feliz, mas treina sua emoção para ser feliz, afirmou. É um pensamento revolucionário. As castas dos famosos, dos milionários, dos intelectuais não têm uma linha direta com a felicidade. Há muitos ricos emocionalmente miseráveis, há muitas celebridades profundamente entediadas, há muitos intelectuais deprimidos, há muitos líderes religiosos sem encanto pela vida. Decifrar os incríveis códigos da felicidade que Jesus proclamou no Sermão da Montanha é vital. E quais são esses códigos? Indagou o Dr. Helmut, com a testa franzida e os ouvidos atentíssimos à resposta de Marco Polo, que citou de forma muito sintética os códigos que debateria. Felizes os que esvaziam seu ego, os empáticos, os que gerenciam sua ansiedade, os sedentos por transformar a sociedade, os solidários, transparentes, os pacificadores da mente e os resilientes. Era possível ver o rosto fascinado das pessoas diante dessas ferramentas. Mas essas ferramentas estão no Sermão da Montanha? Eu já li esse texto dezenas de vezes e nunca enxerguei nada disso, comentou atônito o Dr. Thomas Hilton, o intelectual de Harvard. Você está dizendo que o Sermão da Montanha é um tratado sobre o tratamento dos traumas humanos? Indagou o Dr. Alberto, o teólogo do Vaticano. Não, Dr. Alberto. Não confundam prevenção com tratamento. Algo que as religiões fazem muitíssimo, afirmou Marco Polo antes de completar. Quem deveria tratar transtornos psíquicos são os psiquiatras e psicólogos. O discurso de Jesus é o conjunto de códigos para promover a prevenção dos transtornos emocionais e sociais. Que conclusão chocante! Muda tudo o que as religiões pensaram sobre esse tema ao longo da história, disse a psiquiatra doutora Sofia. A prevenção é vital para os termos sociedades, empresas, universidades e religiões saudáveis, e não doentias. Gestão da emoção é a mesma coisa que inteligência emocional? Perguntou a doutora Sara, professora de psiquiatria da Inglaterra. Esse era um termo muito novo, que estava ligado ao programa desenvolvido pelo próprio Marco Polo.
Gestão da emoção é mais penetrante e aplicável que a inteligência emocional, explicou Marco. As pessoas tinham muitas dúvidas sobre o assunto. A emoção não pode gerir a si mesma nem amadurecer a si mesma. A emoção é completamente inconsciente. Por ser inconsciente, inspira, anima, motiva, mas nunca vai passar de um bebê. Estou mais por fora que joelho de escoteiro, comentou Nádia, uma aluna de psicologia da Holanda que havia praticado escotismo na infância. Muitos sorriram diante da sinceridade da jovem. Na realidade, quase todos ficaram ainda mais confusos com a explicação de Marco Polo, inclusive alguns profissionais de saúde mental. Desconheciam o universo da emoção que todos os dias utilizavam. A emoção, por ser inconsciente, necessita dos pensamentos para ser canalizada. Sem os pensamentos, não se ama ou odeia alguém, pois não se tem consciência do objeto amado ou odiado. E além disso, por ser inconsciente, a emoção precisa do eu, que representa a consciência crítica e a capacidade de escolha para ser gerida, afirmou Marco Polo, que era um pesquisador dessa área. As imensas nuvens das dúvidas começaram a se dissipar. Então, a gestão da emoção vem antes da inteligência emocional. Nesse caso, até um sociopata tem inteligência emocional, embora não a desenvolva, pois seu eu não foi educado para gerir a emoção e ser autor da própria história. Concluiu de maneira inteligente, Dr. Michel, o neurocientista. Sem gestão da emoção, não há inteligência emocional. Não trabalhamos perdas e frustrações. Não filtramos estímulos estressantes. Compramos estímulos estressantes que não nos pertencem, completou Sofia com perspicácia. Marco Polo explicou que a inteligência emocional pode ser comparada a uma montanha. A gestão da emoção, por sua vez, são as ferramentas necessárias para implodir essa montanha, extrair as pedras e usá-las para construir os mais diversos projetos arquitetônicos. Entre as ferramentas que a gestão da emoção desenvolve estão ser líder de si mesmo, pensar antes de reagir, colocar-se no lugar dos outros, tolerar as frustrações, saber fazer higiene mental, contemplar o belo, sem reinventar no caos. Animado com os questionamentos, ele concluiu: vocês entenderam? Gestão da emoção é o trabalho do eu como autor da própria história. Quem não faz uma gestão mínima da própria emoção, mesmo que intuitivamente, será um menino diante das perdas e frustrações. E há muitos meninos vestindo terno e gravata, ainda que sejam cientistas, empresários ou primeiros ministros. Reitero, sem gestão da emoção, a inteligência emocional é uma utopia. Como psiquiatra, tratei de líderes religiosos que se achavam deuses e de políticos que tinham certeza de que o eram, afirmou de forma lúcida a doutora Sarah, a professora de psiquiatria britânica. As pessoas deram mais risadas. Começaram a perceber que o Sermão da Montanha trazia ensinamentos de altíssima complexidade. As ferramentas propostas pelo homem Jesus estão de acordo com essas técnicas de gestão da emoção? Indagou o Dr. Roberto, um professor de sociologia da Califórnia. Talvez vocês se surpreendam. A primeira ferramenta de gestão da emoção que o mestre de Nazaré ensinou é simplesmente bombástica. Felizes os que esvaziam seu ego, porque deles é o reino da sabedoria, interpretou Marco Polo. Comentou ainda que algumas versões das escrituras diziam: felizes os que empobrecem em seu espírito. Segundo ele, Jesus não fazia apologia da pobreza, da miséria material, mas de um esvaziamento de si mesmo. Ele treinava seus alunos para desinflarem o ego, desocuparem a mente dos preconceitos e desobstruírem o próprio intelecto das falsas crenças, das verdades absolutas, da arrogância e da autossuficiência. É impossível libertar a criatividade sem essa primeira ferramenta de gestão da emoção. Surpreendente, jamais analisei a primeira tese do Sermão da Montanha por esse ângulo, afirmou o Dr. Alberto. É esclarecedor saber que todo ser humano deveria esvaziar o próprio ego para se reinventar e ter maturidade. Mas que escola ou universidade ensina os alunos a se esvaziarem de si mesmos? Profundamente inspirado, Marco Polo acrescentou:
sentimento de vingança, crise de ciúmes, homicídio, violência contra as mulheres, atrocidades contra as crianças e bullying nas escolas são frutos de egos inflados de si mesmos. Quem discrimina tem um ego doente. Quem desinfla o ego de suas ideologias radicais corrige a própria miopia emocional. Percebe que antes de sermos brancos, negros, cristãos, muçulmanos, ateus, somos seres humanos. Devemos fazer parte de uma tribo só, a humanidade. Vocês são míopes ou enxergam bem? As pessoas começavam a entender que o Sermão da Montanha continha códigos bombásticos. Como a língua oficial do debate era o inglês, primeiro código já impactou a juventude mundial. Cerca de 5.230 jovens da Europa e dos Estados Unidos que acompanhavam os debates ao vivo e que tinham o hábito de praticar bullying, escreveram nas redes sociais que enxergaram a própria loucura e mudaram de comportamento. Eles humilhavam seus colegas, enviavam mensagens discriminatórias, debochavam das atitudes dos outros, inclusive dos trajes de jovens muçulmanas. Alguns se uniram e criaram um canal no YouTube chamado Bullying Nunca Mais. Só com essas ações, mais de 1 milhão de atos de bullying foram prevenidos e 1.000 suicídios anuais foram evitados. Os códigos da felicidade estavam produzindo efeitos. Mark, de 17 anos, um jovem da Filadélfia que fazia parte de grupos da supremacia branca que proclamam que os anglo-saxões são a raça superior destinada a dominar o mundo e que tem ódio a negros e muçulmanos. Chegou à escola vestindo um casaco preto com os bolsos repletos de objetos. Ele foi à frente da classe com um ar penetrante nos olhos. Todos ficaram assustados, pois achavam que ele estava portando armas. Mas quando Mark mostrou o que tinha nos bolsos, todos ficaram mais espantados. Não eram armas, eram bombons. Antes de distribuí-los, pediu desculpas publicamente a todos que haviam ofendido. Perplexo, John, um jovem de pele negra, indagou: "Por que está pedindo desculpas, Mark?" "Porque desinflei meu ego, John. Eu estava doente." E se abraçaram. Mark beijou outros colegas negros e abraçou jovens muçulmanos. Todos começaram a fazer parte da tribo da humanidade. Foi um momento inesquecível. No alto da montanha, os debates continuavam a abalar a mente dos presentes. De repente, Hiro, um jovem japonês marcadamente tímido, falou em inglês, com muito sotaque e gaguejando. Até as pessoas tímidas estão infladas de sentimentos de inferioridade. Eu preciso me esvaziar. Treine seu eu para não se diminuir. Treine-o para ser livre do julgamento social. Encorajou-o Sofia. Animado, Hiro elevou o tom de voz, falou com uma segurança que nunca teve. Eu treinarei, doutora. Não quero mais ser escravo do que os outros pensam e falam de mim. Ei, espere, não gaguejei dessa vez. Muitos o aplaudiram. Quem pensa em suicídio está inflado de autocobrança e autopunição, comentou iluminada Paola, uma jovem italiana que já tentara o suicídio 2 vezes. Todos os dias vou lutar para me desinflar dos pensamentos que entulham a minha mente. O Dr. Thomas, o pensador de Harvard, sensibilizado com a intervenção de Hiro e Paola, comentou: as escolas, por não ensinar esse código, frequentemente contribuem para formar um eu defeituoso, que não se recicla, não se protege, que tem dificuldade de se tornar autor da própria história. Concordo, comentou o Dr. Alberto. Sem desinflar o ego, os conflitos se aninham no psiquismo humano. Meu Deus, esse exercício é fundamental para produzir mentes saudáveis, criativas e felizes. Por que até hoje a educação não descobriu esse código de gestão da emoção? Ele é uma vacina mental. E de fato esse código era uma vacina contra os transtornos emocionais que ficaram encoberta por 2.000 anos. Marco Polo comentou que cada código expresso de forma rápida no preâmbulo do Sermão da Montanha é explicado ao longo do discurso. Também explicou que o reino dos empreendedores pertencia não aos ególatras, os que adoram a si mesmo, mas aos que se empobrecem do próprio egoísmo, aos que se esvaziam de suas falsas verdades e da autossuficiência.
Sem isso, seriam míopes, teriam uma trave em seus olhos, não enxergariam o mundo com outras possibilidades e, portanto, não criariam, não ousariam, não sairiam do lugar, destruiriam o próprio potencial. Para o mestre dos mestres, quem praticar o primeiro código com disciplina deixará de ser um ser humano insípido, frágil ou que passa despercebido, e se tornará o sal da terra, tanto para matar os germes de sua estupidez e de seus pensamentos tolos, quanto para dar sabor à vida, ou seja, para encantar e influenciar a sociedade. Vocês têm sabor ou são insípidos? As pessoas refletiam sobre as palavras de Marco Polo. Muitas eram insípidas, morreriam sem deixar um legado social até mesmo no coração de quem amam. Mesmo intelectuais passavam despercebidos, não inspiravam seus alunos e seus filhos. Um instigante pensador ainda acrescentou: os alunos que também praticarem com disciplina o primeiro código, que todos os dias esvaziarem o próprio ego, criarão tantas ideias que se tornarão a luz do mundo. É algo muito poderoso ser luz para iluminar os que estão em suas casas, empresas, escolas. O homem mais inteligente e feliz da história queria que seus alunos fossem positivamente ambiciosos. Por isso ele conclamou: brilhe vossa luz diante dos homens. Os tímidos pescadores do mar da Galileia começaram a ser pescadores de homens, a contribuir para o bem-estar social, a abraçar a humanidade, a fazer a diferença no rol da história. Surpreendente! Exclamou Sofia. Nunca imaginei que Jesus conclamasse seus alunos e as multidões que ouviam a deixarem de ser conformistas, de enxergarem apenas o próprio umbigo, os próprios problemas e derrotas, a serem ambiciosos, não para nutrir o ego, mas para serem felizes, altruístas, a dar o melhor de si para a sociedade. Que mestre era esse que inspirava as plateias a serem o sal da terra e a luz do mundo? Estou perplexo, afirmou o Dr. Alberto. Eu sou líder no Vaticano, mas me entristece ver que centenas de milhões de jovens hoje são conformistas, destruídos de sabor, vivem só por viver, não têm propósito de vida, não lutam pelos próprios sonhos, não se reinventam, não trabalham para ser os melhores profissionais, cientistas, intelectuais, empresários, políticos. Eu também estou atônito com o projeto de Jesus para formar mentes brilhantes há 2 milênios, afirmou o pensador de Harvard, Dr. Thomas. O suicídio está entre as 10 maiores causas de morte nos Estados Unidos. Jovens e adultos estão perdendo o sabor de viver, estão intoxicados pelo consumismo, faltam-lhes garra, propósito, sentido existencial, paixão pela vida e pela humanidade. Precisamos ser instigados a ter ambições legítimas. Jesus disse para seus alunos que não colocassem a própria luz debaixo do alqueire. Ele queria dizer que o ser humano não podia ser uma máquina de trabalhar, não podia viver com ansiedade pela sobrevivência, mas devia brilhar de alguma forma no teatro social. O eu que não aprende a se esvaziar de si mesmo torna-se um escravo das janelas killers, um prisioneiro dos próprios traumas, encorando o processo de leitura da memória em arquivos doentios. Deslocar a âncora da memória é fundamental para ser livre. Você é livre ou um servo do seu passado? Indagou Marco Polo, olhando para os ouvintes e para as telas dos celulares que o filmavam. Pegos de surpresa, muitos foram honestos. Sou escravo do meu pessimismo. Acho que o pior sempre vai acontecer. Influencie os outros negativamente, confessou Jean Paulo, um padre aposentado da Nigéria, que vivera as atrocidades da guerra civil. Minha luz está escondida debaixo da preocupação excessiva com a opinião dos outros. Não consigo ser espontânea, vendo minha paz por um preço vil, disse Joana, uma mulher de meia-idade de Israel. Era surpreendente a coragem das pessoas ao fazerem suas catarses naquela intrigante montanha. Eu tenho crise de ciúmes, acho que sufoco o brilho de quem amo. Frequentemente penso que minha namorada vai me abandonar, que ela está olhando para outros homens, me traindo, revelou Bill, um jovem advogado americano. Sua namorada, Elisa, estava ao lado dele com lágrimas nos olhos.
Bill fazia tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico, mas era um paciente resistente. Seu eu era incapaz de mapear seus fantasmas mentais. Para ele, o problema sempre estava nela. Elisa deveria tê-lo abandonado, mas tinha uma relação maternal com ele. Tinha medo de que não sobrevivesse sem ela. As pessoas não ficam viciadas apenas em drogas, mas também umas nas outras. A síndrome predador-vítima produzia cárceres sofisticados em que um pode se tornar prisioneiro do outro. Havia milhões de casais que brigavam a vida toda, que viviam no inferno emocional, mas não conseguiam se separar. Se estavam distantes um do outro, eram lúcidos, mas se juntos, torpedeavam-se até pelo tom de voz. Detestavam a paz, amavam a guerra. E infelizmente colocavam seus inocentes filhos no centro dela. Marco Polo penetrou os olhos do jovem advogado e lhe disse: "Sinto muito, mas quem o está traindo é você mesmo, traindo sua saúde emocional, seu sono e sua inteligência. Quem está se abandonando é você mesmo, abandonando sua autoestima e sua paz." E depois, observando a face triste de Elisa, comentou: "Você acha que é fácil suportar um gerente de banco cobrando dívidas diariamente?" "Não", disse Bill, impactado, percebendo o que fazia a namorada. Mas, no banco da emoção, muitos casais são cobradores atrozes e bárbaros um do outro. Cobram dívidas que só estão na cabeça deles. Isso não é amor, é tortura mental. Bill ficou perplexo e quase desmaiou com as palavras de Marco Polo. Não apenas ele, mas milhões de pessoas que participavam de sua aula online também se abalaram. "O que fazer? Como resolver minhas loucuras?" indagou Bill. Marco Polo orientou: "Falarei de muitas ferramentas de gestão da emoção nos próximos códigos, como a mesa redonda do eu, a técnica do DCD e a higiene mental. Mas, por enquanto, considere essa técnica baseada no primeiro código. Emagreça o seu ego, pois o problema não é a doença do doente, mas o doente da doença." "Como assim?" perguntou Bill, confuso, mas interessado. "O problema não é a dimensão da doença emocional, mas a atitude do eu de querer ou não reescrever a própria história. A obesidade emocional é séria. Seu eu tem de emagrecer. Para isso, todos os dias você deve treinar, se desinflar das falsas crenças, questionar suas verdades, colocar em xeque suas ideias. Conhece a técnica de gestão da emoção dos mestres, de amar o próximo como a si mesmo?" "Claro. Tem certeza?" "Essa técnica produz um grito inteligentíssimo, mas ninguém ouve sua voz." "Que grito?" indagou Bill, intrigado. "Antes de namorar alguém, namore a vida." "Mas nunca ouvi falar sobre isso." "Se você não aprender a namorar a si mesmo, nunca saberá namorar alguém de forma saudável", explicou Sofia. "Se não amar a si mesmo, seu amor por sua parceira será doentio, controlador, predador", afirmou Marco Polo. Bill ficou assombrado, teve múltiplos insights. Pela primeira vez se aproximou de Elisa e disse emocionado: "Desculpe, Elisa, por ser um cobrador voraz, um predador da sua emoção. Você tem toda a liberdade de me deixar, mas me dê uma nova chance. Vou me tratar de verdade. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida." E se abraçaram. Alguns que estavam próximos verteram lágrimas ao contemplar a cena. Marco Polo sabia que quem não aprende a mapear os próprios vampiros emocionais, como o ciúme, a inveja, o pessimismo, a autopunição, a dificuldade de perdoar, de se auto-perdoar, será sangrado por eles a vida toda. E a maior parte da humanidade, bilhões de seres humanos, sangrava silenciosamente nos porões de suas mentes, minando a própria segurança, asfixiando seu ânimo, esgotando sua alegria.